Olá pessoal, boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos, queridos da Igreja Esmirna, nosso pessoal do Projeto Salva e todos aqueles que irão assistir aí nosso vídeo pelo canal do Facebook e do YouTube da Igreja Presbiteriana Esmirna. Sejam todos muito bem-vindos. Continuaremos hoje a nossa série de estudos da revista Nossa Fé. A batalha espiritual continua. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 6. Vamos falar então sobre a vitória certa de Cristo. A vitória certa de Cristo. Vamos falar aí então à luz do texto base que se encontra em Marcos, no capítulo 3, versos 26 e 27. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 26 e 27. Então vamos orar e ler o texto base e iniciar com a nossa introdução. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos diante da Tua Palavra para aprendermos sobre esta lição tão importante que fala sobre a vitória certa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, no que diz respeito às batalhas, às lutas espirituais contra as hostes do maligno, contra as hostes de Satanás, o império das trevas. Como é bom, ó Deus, podermos ter a certeza na Tua Palavra de que a vitória é certa em Cristo. E isso que nós queremos comprovar esta noite aqui, ó Pai, por meio desse estudo, e tirarmos lições preciosas para a nossa vida, e que assim a gente possa agir no que diz respeito a este tema, sabedores de que Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. E a vitória é certa por Cristo, e é assim que nós devemos trabalhar esta área espiritual em nossa vida. Louvamos pelo estudo, louvamos pela Tua Palavra e pedimos o discernimento, a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui para o nosso texto base, que se encontra em Marcos, capítulo 3, versos 26 e 27. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Irmãos, nós temos falado sobre esses movimentos de batalha espiritual. Eu não vou repetir mais sobre isso, já falamos bastante sobre esses movimentos. Aqueles que porventura estiverem chegando agora para assistir os estudos, essas lições elas refutam esses movimentos de batalha espiritual, que dão muita ênfase no que diz respeito aos espíritos malignos, à força do poder do diabo, da ação de Satanás. E esses movimentos, então, eles vêm trabalhar técnicas para poder expelir, para amarrar, para expulsar demônios. Quando que a palavra de Deus ela nos diz que o diabo já está derrotado, ele já está amarrado. Não por aquele que amarra, mas por Cristo. Cristo que derrotou Satanás, né? Esses movimentos dão muita ênfase em Satanás e falam quase que nada com relação à vitória que Jesus já tem sobre Satanás. Desde o seu nascimento, que implantou-se, chegou o reino de Deus quando Cristo pôs o pé aqui nesse mundo. E culminando aí com a sua morte, vencendo e levando sobre si o pecado de toda a humanidade, destruindo o poder do império do diabo que prevalecia por conta do poder do pecado na humanidade. E a sequência da derrota do diabo se dá com a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. E esses movimentos dão pouca ênfase a essa vitória que Jesus conquistou sobre o poder das trevas
sobre o poder do inferno, sobre o poder de Satanás, desde que aqui ele pôs os pés. Desde que Cristo pôs os pés no mundo, o diabo ele foi derrotado por Cristo. Então é sobre essa vitória certa de Cristo, que já é certa e se consumará com sua volta, é que nós falaremos então nessa noite. Coisa que esses movimentos de batalha espiritual pouco ou nada falam sobre isso. A Escritura afirma a existência das forças do mal. Ela deixa claro que o diabo existe e quer nos destruir. Ela diz que os inimigos da igreja são espíritos perversos, numerosos e mais poderosos que o ser humano, que são astutos, inteligentes e têm domínio sobre o mundo imerso em pecado. A Bíblia também ensina algo mais, algo que não tem sido suficientemente compreendido e enfatizado pelo movimento de batalha espiritual. As forças do mal já estão derrotadas. Na cruz do Calvário, Cristo ganhou a batalha final contra as hostes espirituais do mal. Isso é o que veremos nessa lição. Então, primeiro, a vitória de Cristo descrita. Como que a vitória de Cristo é descrita na palavra de Deus? Em vários textos, a Escritura descreve a vitória de Cristo em termos diferentes. Vejamos algumas das principais passagens. A serpente esmagada. Em Gênesis 3,15, temos o proto-evangelho, o anúncio da vitória de Cristo, feito logo depois de ocorrer o primeiro pecado. Os irmãos se lembram dessa passagem. Assim que Adão e Eva caíram em tentação, comendo do fruto que lhes era proibido comer, cuja sentença era a morte, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, após esse evento da desobediência humana, em que o homem é condenado à morte por conta do pecado, nesta mesma passagem que narra a queda, já temos ali o texto, em Gênesis 3,15, que vem junto com a sentença de morte para a humanidade, vem também a sentença de morte para Satanás, para a serpente. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, da semente nasce aquele que esmaga a cabeça da serpente. E isso se cumpre na pessoa de Cristo. Então, nós já temos essa profecia, já lá no início, lá na queda, da derrota de Satanás. A semente da mulher que havia de vir é Jesus Cristo, o qual feriu na cruz do Calvário a cabeça da serpente, que é Satanás. A implicação é que Satanás vive atualmente em seus estertores mortais como uma cobra, cuja cabeça foi esmagada. Essa figura nos ensina que enfrentamos inimigos já derrotados. Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. Então a gente tem já desde Gênesis essa profecia e o cumprimento na cruz por meio de Cristo. Letra B. Potestades despojadas. Em Colossenses 2,15, que diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o apóstolo Paulo diz que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, muito claro, cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, aqui confirmado pelo apóstolo Paulo. Triunfando deles na cruz, despojou os principados e potestades. Paulo usa a imagem de potestades despojadas para descrever a vitória de Jesus sobre Satanás. A linguagem de Paulo nesse contexto é militar. Ele fala de despojamento, triunfo e exposição ao desprezo. A palavra despojar
significa despir. Ela é usada para descrever o que acontecia no mundo antigo quando um soldado vencia seu inimigo. Ele os despojava de suas vestes e de suas armas, tornando inofensivo. Podemos entender essa passagem como Cristo desarmou os principados e as potestades. Essa é a mesma imagem encontrada em Lucas 11, 22, na parábola do homem valente, quando Jesus diz que aquele que é mais forte que o homem valente, tira-lhe a armadura em que confiava. No mundo antigo, quando havia uma guerra, a cidade vencida era despojada, isto é, seus bens, gado, mulheres, crianças, eram levados pelo exército vencedor. Os romanos amarravam os soldados vencidos às suas carruagens ou cavalos e os expunham ao desprezo público durante a procissão de triunfo realizada para os generais em suas cidades. Essa é a imagem usada por Paulo para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. O inimigo já teve sua casa saqueada pelo que é mais forte do que ele. É isso que a gente viu aqui no nosso texto base. Cristo saqueia a casa do valente, porque amarra a ele e despoja toda a sua casa. Então o reino não estava dividido, não era Satanás que estava expelindo Satanás. Jesus não estava agindo em nome de Beelzebu, ele estava agindo em seu próprio nome, com a sua própria autoridade, enviado do Pai, a trindade divina agindo contra a potestade satânica e prevalecendo totalmente sobre ela. Então, o inimigo já teve sua casa saqueada pelo que é mais forte do que ele, que o amarrou e o desarmou, além de tomar seus bens, as pessoas sob seu poder. Paulo não podia ter usado imagem mais clara para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás e sobre seus demônios. Então essa expressão despojado, que Satanás foi despojado, é a expressão bélica mais apropriada para demonstrar aquilo que Jesus fez com Satanás. Venceu, despojou, derrotou, tomou todo o seu poder. Ele não tem poder nenhum, ele está sem nada, ele foi totalmente despojado. Letra C, exorcismo sísmico. Em João 12, 31 a 33, Jesus afirma que será expulso o príncipe deste mundo, que nada tem a ver com Cristo, conforme João 14, 30. E está debaixo do juízo de Deus, João 16, 11. Trata-se de Satanás. Jesus diz que agora o príncipe desse mundo será julgado e agora ele será expulso. João não narra nenhum caso de expulsão de demônios em seu evangelho. Para ele, o exorcismo básico e do qual dependem todos os outros realizados por Jesus foi a expulsão de Satanás realizada por Jesus na cruz. O agora a que Jesus se refere no capítulo 12, 31 de João, é explicado nos versos seguintes, quando Jesus menciona sua morte e os efeitos dela. João 12, 32 a 33. Então, quando lemos essas passagens de João juntas, ou seja, João 12, 31 a 32, João 14, 30 a 31 e João 16, 8 e 11, vamos ler aqui, percebemos que a morte, ressurreição e ascensão de Jesus formam o momento decisivo da vitória de Cristo sobre as trevas. Vamos ler esses textos. Vamos verificar essas passagens. João 12, 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
E eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Agora João 14, 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim como procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então notem o verso 30. Porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus diz que ele vem em nome do Pai para fazer aquilo que o Pai ordenou. E Satanás nada tem em Cristo, não tem poder nenhum sobre Cristo. E agora, capítulo 16, versos de 8 a 11. Quando ele vier, Jesus falando acerca do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já caiu, já perdeu, já está condenado. Notem, queridos, então esses textos aqui, eles são textos que não deixam dúvida com relação da derrota já decretada do diabo, ao qual o Senhor Jesus despojou, o expondo ao desprezo na cruz do Calvário. No capítulo 12, Jesus revela que com sua morte e glorificação é chegada a hora, 12, 23. É chegado o momento da expulsão do príncipe desse mundo, 12, 31. A hora e o momento se referem ao clímax de um processo que começou com a vinda do Messias a este mundo, em sua encarnação e ministério. Satanás foi amarrado no momento em que o reino de Deus surgiu. Lembra-se de João Batista pregando? É chegado o reino de Deus. Quando Cristo pôs o pé no mundo. Então o reinado de Satanás acaba quando o reino de Deus é chegado. E quando Cristo coloca o pé nesse mundo. A morte, ressurreição e ascensão de Jesus são os eventos que terminam de amarrar Satanás. A cruz de Cristo é o exorcismo mais radical e profundo já realizado. Ali, Satanás foi expulso de sua posição de autoridade sobre este mundo. Vale lembrar que a expulsão de Satanás não significa a cessação definitiva de sua atividade maligna, mas uma severa restrição a ela. Isso é muito importante destacar, meus irmãos. Não estamos falando aqui que o poder do diabo está nulo, foi anulado totalmente. Não é isso que estamos dizendo. Estamos falando da derrota já decretada de Satanás e do seu poder totalmente limitado, porque Cristo já o venceu, já o expôs ao desprezo, já o despojou na cruz do Calvário, triunfando sobre ele na cruz. É isso que nós estamos dizendo. A vitória já é certa por Cristo. No entanto, conforme bem destaca o autor da revista, vale lembrar que a expulsão de Satanás não significa a cessação, ou seja, que cessou, que acabou definitivamente a sua atividade maligna, mas representa uma severa restrição a ela. Ele continua sendo o príncipe deste mundo, mas é um príncipe julgado e condenado. No retorno de Cristo, sua expulsão e derrota serão totais e definitivas. Então é isso que nós temos dito aqui desde o primeiro estudo. A derrota definitiva, a derrota final, completa, consumada, se dará apenas quando Jesus voltar gloriosamente para levar o seu povo, a sua igreja. No entanto, por conta de Cristo já ter triunfado sobre Satanás na cruz, o levado ao desprezo, tê-lo despojado,
o seu poder teve uma restrição severa da parte de Deus para agir neste mundo. Então ele age debaixo do poder que é permitido, aquilo que é dado pelo próprio Deus para que ele age. Letra D, a morte da morte. Em Hebreus 2, 14 a 15, que diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O autor usa outra imagem para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. Ele destrói aquele que tem o poder da morte. Em outras palavras, o texto diz que Cristo, por meio de sua morte, destruiu o diabo, ou seja, tornou inoperante e ineficaz. Em Hebreus 2,14, aprendemos que Jesus tomou o poder que o diabo tinha sobre a morte. Ao dizer que Jesus destruiu o diabo, o autor de Hebreus não está dizendo que Jesus deu um fim à existência do diabo, mas que anulou e desfez seu poder sobre a morte. O diabo foi o primeiro pecador e o primeiro a tentar a alguém a pecar. Como o salário do pecado é a morte, nesse sentido o diabo tem o poder de causá-la. Além disso, ele aterroriza a consciência das pessoas com o medo da morte. Por meio de sua própria morte, Cristo livrou das garras da morte aqueles que são seus, que são a verdadeira descendência de Abraão, os seus irmãos, o povo de Deus, conforme Hebreus 2, de 10 a 18. Conforme Hebreus 2, de 10 a 18. O poder do diabo de causar a morte daqueles que estão em Cristo foi reduzido a nada, pois os pecados deles já estão punidos em Cristo. Embora aqueles que estão em Cristo morram fisicamente, eles ressuscitarão para a vida eterna. João 11, 25 a 26. Então notem, o diabo ele não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo, sobre aqueles que são de Cristo, né? Então o poder do diabo hoje ele se restringe ainda a esse mundo e ele causa danos terríveis, mas sobre aqueles que não são de Deus, aqueles que estão mortos, ainda que sofrem, né, as consequências do poder do pecado, da morte. Então o diabo, que é o autor do pecado, né, que conduziu. Então o diabo que conduziu, que seduziu, que tentou o homem e que o fez cair, ele é o acusador, ele tem esse poder. E por conta disso, do efeito do pecado, o diabo age livremente no mundo caído, pecaminoso. Mas não sobre aqueles pelos quais o Senhor Jesus o despojou, triunfando deles na cruz. Não sobre aqueles pelos quais Jesus morreu, o seu povo. Então, sobre esses, Satanás não tem poder nenhum. Mas no mundo caído, Satanás ainda age livremente. Letra E. O valente amarrado. A parábola do homem valente, que é o nosso texto base, Marcos 3, 26 a 27, já foi mencionada, mas é importante observá-la mais de perto. Os adeptos do movimento de batalha espiritual interpretam a parábola do homem valente como uma estratégia missionária dada por Cristo à igreja. Antes de a igreja poder entrar em uma área para evangelizá-la, deve amarrar os espíritos territoriais, o homem valente, que ali habitam. Só então poderá resgatar as pessoas, os bens do homem valente, que estão sob domínio de Satanás. Outras passagens vistas por eles, por esses movimentos,
como ensinando essa estratégia são Mateus 16, 19 e Mateus 18, 18. Mas a parábola do homem valente não ensina isso. A passagem não prescreve uma metodologia pastoral ou missionária. Ela descreve o trabalho de Jesus como libertador. Jesus contou essa parábola para mostrar de onde vinha seu poder para expulsar demônios. Ou seja, de Deus, não de Beelzebul, né? Como a gente vê aí o contexto da passagem lá, onde eles acusavam de Jesus expulsar aqueles demônios e fazer aquelas coisas pelo espírito de Beelzebul. Então Jesus vai questionar, vai dizer, então o reino de Satanás está dividido porque eu estou expulsando o demônio pelo espírito do próprio demônio? Não. Então o texto está mostrando que o poder que Jesus usava para fazer o que fazia não era de Beelzebul, mas de Deus. A chegada do reino de Deus na pessoa de Cristo havia amarrado o valente. E agora Jesus podia saquear a casa de Satanás sem que este tivesse qualquer resistência. No relato dos evangelhos, os demônios nunca se aproximam de Jesus como guerreiros, mas como suplicantes, reconhecendo quem ele é. O Senhor os expulsa e liberta os cativos. Então isso é bíblico, isso a gente percebe em todas as passagens. Os demônios não enfrentam Jesus, os demônios não guerreiam contra Jesus, os demônios não se levantam contra Cristo para enfrentá-lo. Eles só clamam, eles só pedem clemência quando chegam na presença de Cristo. Estão completamente derrotados. Então esse texto que nós lemos é para mostrar, texto base ali, quando Jesus expulsa os demônios, Jesus está dizendo para aqueles homens que ele fazia isso pelo poder de Deus, né? Não pelo espírito de Beelzebul. Então esse texto não dá margem, como o movimento de batalha espiritual quer colocar esse texto, para dizer que nós, assim como Jesus, precisamos entrar na casa do valente, amarrá-lo, preparar o ambiente para poder então despojá-lo, tomar aquilo que é dele, ou seja, evangelizar para que as pessoas sejam livres, libertas do poder de Satanás. Não é isso que Jesus está ensinando nessa passagem e nas outras que são usadas por esses movimentos de batalha espiritual. Não, você não tem que chegar em lugar nenhum, primeiro fazer uma limpa, fazer um trabalho de limpeza, de descarrego espiritual, para que então possa despojar as pessoas que estão amarradas por Satanás, tomar aquilo que é do diabo, para poder então libertá-las. Não, não temos parâmetro para isso. A palavra de Deus ensina que o evangelho deve ser anunciado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando o evangelho do reino, pregando o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da cruz. Somente isso. Não encontramos base bíblica para dizer que tem que chegar e fazer todo um trabalho de libertação com base nesse texto aqui que a gente leu, por exemplo, para falar essas coisas. Entenda bem que as expulsões de demônios que Jesus realizou não correspondem a amarrar Satanás, mas a saquear-lhes os bens. Exatamente porque Jesus já o havia amarrado, é que agora podia saquear-lhe a casa livremente, libertando as pessoas que estavam sob seu poder. É verdade que a passagem não diz quando Jesus amarrou Satanás, mas fica claro pelo contexto que o aprisionamento de Satanás começa com a chegada do reino de Deus, na pessoa do Messias. A gente vê isso claramente em Mateus 12, 28. A morte na cruz foi um nó na amarração. Mateus 12, 28 diz: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus porque o reino de Deus era chegado. E onde o reino de Deus chega, o reino de Satanás já está derrotado. A morte na cruz foi um nó na amarração. A ressurreição foi outro. A ascensão, outro.
A laçada final será no seu retorno glorioso. Esse ponto é importante porque alguns pensam que expulsar demônios hoje é o mesmo que amarrá-los. A parábola do valente mostra que não. Só podemos saquear e despojar Satanás porque ele já está amarrado. As expulsões de demônios feitas pelos apóstolos não eram amarrações, mas o saque do reino de Satanás, pois ele já havia sido amarrado pela vinda de Jesus. Nosso Senhor é aquele que é mais forte que o valente. Entra em sua casa e o amarra. Apesar de ter dado autoridade aos seus discípulos para expelir demônios, conforme Marcos 3, 14 e 16, Lucas 10, 18 e 19, Jesus não os instrui a amarrar Satanás. Isso já havia sido feito por ele, quando o reino de Deus chegou em sua pessoa. Por esses motivos, o uso do termo amarrar para se referir à obra da igreja hoje contra Satanás e seus anjos não se justifica biblicamente, confunde os crentes e esvazia a obra de Cristo, além de privar os crentes do poder e da confiança que existe em saber que Satanás já foi amarrado por Cristo. Então o reino de Deus já chegou, Satanás já foi derrotado, Jesus já triunfou dele na cruz, despojando, expondo a ignomínia, expondo a vergonha. Então não tem por que hoje nós ficarmos aí amarrando Satanás como se ele ainda tivesse esse poder. Não. Letra F. O dragão amarrado. Quando afirmamos que o diabo está amarrado, não queremos dizer que ele está totalmente imobilizado. Volta lá ao ponto. Essa linguagem usada no Novo Testamento tem o objetivo de expressar que Jesus, em sua vinda, morte, ressurreição e ascensão, limitou radicalmente o poder do diabo. Veja os verbos usados: destruir, despojar, amarrar. Agostinho e muitos teólogos reformados entendem que, em Apocalipse 20, de 1 a 3, João se refere à restrição que Jesus impôs ao diabo por meio de sua obra redentora na cruz do Calvário. Vamos ver aqui, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, essa passagem, conforme estamos vendo aqui, Agostinho e muitos teólogos reformados entendem que nesse texto João se refere à restrição que Jesus impôs ao diabo por meio de sua obra redentora na cruz do Calvário. O anjo que desceu do céu, no caso do texto, é Cristo, que amarra e prende o dragão. A expressão 1000 anos, referente ao período em que o dragão ficou amarrado, tem sido interpretada historicamente por muitos estudiosos reformados como o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, desde que Jesus colocou o pé nesse mundo pela primeira vez, até aquilo que nós aguardamos, que é a sua segunda vinda gloriosa, quando ele consumará o seu plano redentor, então esse período que Cristo veio há 2 milênios atrás, até a sua vinda, que não sabemos quando se dará, esse período, os reformados entendem que é o período chamado de milênio. O milênio foi instaurado, o milênio é iniciado quando Cristo coloca os seus pés nesse mundo, até a sua vinda. Então, esse período do milênio, Satanás foi amarrado por Cristo, por meio da sua chegada, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição e por meio da sua ascensão. É nessa primeira vinda, onde Jesus fez tudo isso, é que Satanás, então, foi amarrado.
né? E foi lançado aí no abismo, onde ele está ali amarrado, totalmente restrito. O anjo é Cristo que amarra e prende o dragão. A expressão 1000 anos referente ao período em que o dragão ficou amarrado nesse texto aí de Apocalipse 20 que lemos, tem sido interpretado historicamente por muitos estudiosos reformados como o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa interpretação está em harmonia com os demais textos que acabamos de examinar e falam sobre a vitória de Cristo. Portanto, a base para a nossa vitória na luta contra as forças das trevas é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a base que temos para interpretar a vitória de Cristo sobre na cruz do Calvário sobre o de Satanás. São esses textos que lemos. Ele triunfou dele na cruz, entregando ao desprezo, despojando. Tudo isso nós lemos aqui. Jesus amarrou, Jesus destruiu, Jesus despojou. Então, esses verbos mostram que Satanás, então, ele foi destruído, despojado. Novamente, irmãos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, se entendemos que esse milênio é desde que Cristo pôs o pé no mundo até a sua vinda gloriosa, Satanás ele está preso e o prendeu por 1000 anos. Ele está preso, por isso que o texto lá de Pedro vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está preso, ele está acorrentado. Por que ele anda ao nosso derredor? Por que ele não invade? Por que ele não invade a nossa vida? Por que ele não invade a nossa área? Porque ele está amarrado. Ele só pode andar ao nosso derredor, como um cão acorrentado, que tem um espaço, um limite de ação, de atuação. É assim que o texto nos apresenta Satanás e é assim que nós percebemos na vida do crente que realmente é temente a Deus, naquele que está em Cristo. Nós não vemos o poder de Satanás livre, agindo livremente, possuindo cristãos, tomando posse, dos cristãos, subjugando os cristãos. Portanto, a base para a nossa vitória na luta contra as forças das trevas é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Segundo ponto, amarrado agora e no porvir. Nos evangelhos, Satanás é apresentado como um inimigo vencido. O Senhor Jesus declara que Satanás é um inimigo amarrado, conforme o próprio texto base aí que nós lemos, né? No entanto, a vitória final sobre Satanás é vista como futura. Mateus 25, 41. Essa tensão faz parte do ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus, que já está presente porque Jesus já veio, mas que ainda é vindouro. Lembra-se lá dos termos teológicos, o já e o ainda não? Isso se aplica também para o poder das trevas, para o poder dos espíritos enganadores, para o poder do diabo. Ele já está derrotado por conta de tudo isso que já vimos até aqui, da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ascensão, da sua ressurreição e ascensão, mas ainda não foi totalmente. É o já e o ainda não. Porque o ainda não por quê? Porque só será totalmente derrotado, será totalmente destruído quando Jesus voltar em glória e consumar todo o seu plano de redenção. Então a gente vive no já e ainda não. Já está derrotado, mas ainda não totalmente. O problema com muitos adeptos do movimento de batalha espiritual é que não dão a devida ênfase àquilo que Jesus já fez, ou seja, esse é o grande problema do movimento de batalha espiritual. Eles só olham essa segunda parte, o ainda não, e dão muita ênfase a esse ainda não. E esquecem-se de olhar para aquilo que já foi feito, para o já, para aquilo que Jesus já consumou na cruz do Calvário. E por meio da sua morte, ressurreição e ascensão.
ao enfatizar o ensinamento bíblico de que Satanás está amarrado, não estamos ensinando que Satanás não está mais ativo hoje. A igreja enfrenta um inimigo ativo, sim, mas um inimigo vencido por Jesus Cristo, derrotado e limitado em sua atividade. É uma serpente, sim, mas sua cabeça está esmagada. É um leão que ruge, sim, mas acorrentado. Muitos, hoje, por não entenderem esse claro ensinamento da Escritura, estão exagerando o poder atual de Satanás e, consequentemente, minimizando a vitória do Senhor Jesus. Então, esse é o problema, irmãos. Nós não podemos minimizar a realidade da atuação de Satanás, de que ele ainda age, mas nós não podemos minimizar também a ação daquilo que já foi feito por Jesus na cruz. A derrota o entregou ao desprezo, por conta de tê-lo despojado através do triunfo da sua morte na cruz do Calvário. Não percamos de vista isso. Jesus já triunfou, já despojou Satanás na cruz do Calvário. Ele já está derrotado. A sua cabeça já foi esmagada. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Conclusão. O diabo pode tentar o crente ao pecado, mas não pode arrancá-lo das mãos de Cristo. Ele está amarrado para fazer isso. Está limitado pelo poder da ressurreição. Ele pode afligir o crente, mas não pode possuí-lo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Ele pode colocar obstáculos à obra missionária, mas não pode impedir que o evangelho se espalhe pelo mundo, porque essa é a vontade de Deus. Ele pode semear o erro religioso na igreja, pode tentar os crentes ao pecado, mas não pode destruir, erradicar e apagar a igreja da face da terra. Ele está limitado, reduzido em sua atividade pela vontade de Deus e a vitória de Cristo na cruz. Então é isso. A gente viu em vários outros estudos que, de fato, Satanás não pode tocar naquele que é de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Satanás ele pode tentar, como ele tentou Jesus no deserto, mas ele não tem poder além disso. Nada além disso. Então é isso que nós devemos entender como estando em Cristo, como o poder que temos de estar em Cristo, que Satanás ele já foi vencido por Cristo. Então, quando nós pregamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ao fazermos isso, chegarmos com a palavra de Deus em nome de Jesus, nós não precisamos fazer nenhum trabalho contra as forças do mal, porque eles batem em retirada quando o nome de Jesus é anunciado, quando o poder de Deus é falado. E sim, cremos que pode ser que ao fazermos isso, pessoas que estavam antes possessas pelo espírito maligno, conforme já dissemos em estudos anteriores, possam ali se revelar. Mas o máximo que devemos fazer, então, nesse momento, é expulsá-los em nome de Jesus. Ele já está, por quê? Porque o diabo já está amarrado, ele não tem poder. Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Nós só precisamos usar essa autoridade, essa vitória que já é certa em Cristo, para dizer e para expulsar o demônio no momento em que ele se apresentar por meio de alguém, alguma manifestação de alguém que ainda até o momento não estava em Cristo. Nada além disso. Ele já está completamente derrotado. Ele não tem essa força, esse poder que esses movimentos de batalha espiritual lhe atribuem. Aplicação. Como a certeza de que o diabo é um inimigo vencido e amarrado por Cristo pode ajudá-lo em sua caminhada cristã? Dê exemplos práticos.
como que esse estudo, como que essa palavra, né, de que o diabo já está derrotado, já foi entregue ao desprezo, à ignomínia, porque já foi despojado por Cristo na cruz do Calvário. A gente viu isso aqui claramente. Ele foi derrotado, né? Ele foi amarrado. Quando Jesus vem ao mundo, quando o reino de Deus é estabelecido, quando Cristo morre, ressuscita e ascende aos céus, e ali o diabo ele foi derrotado. Quando Jesus diz, está consumado. Ou seja, está pago. O salário do pecado, que é a morte, foi pago. Está consumado. Não há mais dívida, não há mais débito, não há mais culpa, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O poder do inimigo foi totalmente derrotado por Cristo. Então, o que isso representa para você? O que isso pode trazer para você de benefício nesta tratativa com as forças espirituais? Dê exemplos práticos aí. Como que você hoje encararia as questões espirituais de Satanás com este entendimento claro à luz da palavra de Deus? Certamente, seus exemplos serão maravilhosos, né, de que a vitória é certa para todo aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não temos que temer o mal, porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. Como é bom sabermos que o Senhor já reduziu a cinzas esse poder de Satanás. Que hoje o máximo que ele pode fazer é fumaça. O máximo que ele pode fazer é acorrentar aqueles que não estão em Cristo. Mas que quando chega a palavra de Deus, quando chega a luz, as trevas se dissipam totalmente. Que maravilha podermos entender que esse é o nosso Jesus, esse é o Evangelho da vitória sobre a morte. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe, queridos, que esse estudo tenha abençoado sua vida, tenha te edificado e tenha trazido esclarecimento. Qualquer dúvida, basta retornar aí o vídeo, passar novamente, observar os textos que aqui foram colocados como referência. Não podemos ler, não dá tempo de ler todos os textos, mas só voltar aí o vídeo. Aqueles que não têm a revista, olharem essas referências e lerem com mais calma, com mais atenção. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo esclarecedor. Obrigado porque cada vez que lemos a Tua palavra nos alegramos mais pelo Evangelho, pelas boas novas que nos é trazida, pela vitória de Cristo na cruz, porque Ele entregou o Satanás ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz do Calvário, triunfando sobre a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Que mensagem maravilhosa, que boas novas, a vitória que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom saber que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado pela autoridade do Senhor sobre todos os espíritos malignos. Obrigado pelo teu grande amor sobre nós. Que aquilo que nós não podíamos fazer, o Senhor fez por nós. Louvado seja o teu nome. Louvado, glorificado e exaltado para sempre seja o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados, uma boa semana, um bom final de semana a todos. Se Deus quiser, domingo estaremos juntos, cultuando ao nosso Deus. Livres do medo, já resgatados,
satisfez e redimiu-nos uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ao perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, jogos inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu.